Fala, crianças e crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um aulão de Enem. Eu sou o professor Nicolas e trabalharei com vocês hoje a questão 67 do Caderno Amarelo do Enem de 2018. Bom, pessoal, aí na tela a nossa estrela de hoje, que é a questão 67. E agora é aquela hora marota para você dar um pausa no vídeo, ler a questão inteira, sendo o texto 1, o texto 2, a chamada, a comando da questão e as 5 alternativas. Agora é com vocês, lendo daí e eu esperando daqui. Já esperei demais. Nós temos aqui, hoje, nessa questão, dois textos de dois filósofos distintos. E antes de entrarmos definitivamente na questão, nós veremos um pouquinho e de maneira bem sucinta quem são esses dois filósofos. Bom, pessoal, vocês veem na tela dois filósofos. Na esquerda de vocês é o Thomas Hobbes e na direita o Sr. Jean-Jacques Rousseau. De início, poderemos falar que eles são antagônicos. Eles são distintos, diametralmente opostos entre si. E para a gente entender melhor um pouquinho isso, vamos lá falar um pouquinho do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um pensador que viveu majoritariamente no século XVII. Ele era da Europa insular. O que é a Europa insular? É a Europa ilha. Europa ilha, que é a Grã-Bretanha, ou carinhosamente conhecida entre nós aqui como Inglaterra. Viveu momentos quentes no seu país e em sua época. E que momentos quentes são esses? Bom, nós temos vários para citar superficialmente aí, mas que você deverá estudar em história. Lembrando, Enem, detalhes e interdisciplinaridade. Tem que entender um pouco de história também, pessoal. Então vamos lá. Nós temos aqui Thomas Hobbes vivenciando a Revolução Puritana, a Guerra Civil, o governo Cromwell, absolutismo e monopólios estatais. E nisso eu quero frisar com vocês principalmente essa ideia de absolutismo, que é o poder absoluto na mão de um soberano, de um líder, de um imperador, de um rei, de um monarca. Essa inspiração no absolutismo influenciou Thomas Hobbes a pensar o ser humano como sendo mal por natureza, cujo o estado de natureza é de guerra contra todos, ou mais comumente dito, como o homem é o lobo do homem. Assim, o ser humano vive em estado de briga permanente. Não à toa que a gente vê o Thomas Hobbes como sendo um homem de seu tempo. Mas veja, o Thomas Hobbes também não diz assim que o ser humano vive em estado de natureza má e guerra de todos contra todos forever, para sempre. O que acontece? Para o Thomas Hobbes, para evitar que todo mundo se aniquile, todo ser humano vai abrir mão de sua, entre aspas, maldade e concentrá-la numa única figura. E que figura seria essa? O Estado, o rei, o monarca, aquele imperador, aquela pessoa que vai centrar todos os esforços políticos nele mesmo. Para finalizar, nós podemos pensar o seguinte: já que o ser humano é mau por natureza, nós temos que pensar por consequência que o monarca, o absolutista, a figura do soberano, ele é a mais forte e a mais pura maldade. E é através dessa maldade que torna as pessoas coesas em uma sociedade. Sendo assim, nós podemos resumir o Thomas Hobbes como: o homem é mau por natureza, mas a sociedade, a política, o Estado, o soberano, torna as pessoas boas. E por que as pessoas se tornam boas? Porque elas têm medo. É o medo que une a galera. Tudo bem, pessoal? Agora na tela direita de vocês, vocês estão vendo esse cara aí simpático, né? Esse bom moço, essa carinha de bebê Johnson, né? Esse fulano aí foi o senhor Jean-Jacques Rousseau, ok? Ele viveu no século XVIII e na Europa continental, ou seja, no continente europeu. O Rousseau, apesar do nome francês, né, ou de inspiração francesa, ele era suíço, ele nasceu em Genebra. Mas tudo bem, né? Viveu a maior parte da sua vida na França. Uma França, já no século XVIII, apaziguada, calma, tranquila
estável, né, como toda a Europa. Só que não, meus caros, só que não, minhas caras. O Rousseau também viveu momentos quentes da Europa. Não custa lembrar que o Rousseau é um dos principais nomes do iluminismo e também um dos grandes inspiradores da máxima Revolução Francesa de 1789. Então nós temos aí um contexto social de Rousseau também muito conturbado, muito conflituoso, politicamente falando. Só que aí que tá, pessoal. Eu iniciei dizendo que ambos Hobbes e Rousseau são diametralmente opostos, são totalmente contrários na sua teoria, mesmo que tenham vivido revoluções e conflitos. Se para o Hobbes o ser humano é mau por natureza e a sociedade torna as pessoas boas através do poder, da força do Estado e do estadista absolutista, para o Rousseau, os seres humanos são bons por natureza, mas a sociedade corrompe. Para Rousseau, toda causa de guerra, de inveja, de cobiça, teria a sua raiz, a sua origem na propriedade privada. É a propriedade privada que vai trazer a ganância, a cobiça. E se uma pessoa tem o direito de marcar um território e dizer que isso é meu, ou marcar coisas e se apropriar para si dessas coisas, por que não poderia também se apropriar de outras pessoas? Não é mesmo? E daí que vem toda a origem de conflito no mundo, segundo esse fulaninho aí, Jean-Jacques Rousseau. Muito bem, pessoal. Então nós temos aí dois filósofos opostos, né, num texto, né, do Enem, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com princípios contraditórios, sendo, mais uma vez, o Hobbes, ser humano mau por natureza, mas a sociedade torna as pessoas boas através da figura do Estado, e o Rousseau dizendo exatamente o contrário, que o ser humano é bom por natureza, mas corrompe-se através da ideia da ganância, da propriedade privada. Muito bem. O que tornaria coesa, então, a sociedade para os dois? Ora, simplesmente um tal de contrato. Por isso, pessoal, esses dois também são conhecidos como contratualistas. E o que seria contratualismo ou contratualistas? Pessoal, contratualismo é uma área da filosofia que estuda, né, e que avança no sentido de pensar a sociedade através de um contrato. Contrato, em termos atualmente agora falando, contrato nada mais é do que lei. Então, as leis são contratos, são pactos sociais. Sendo que, para o Hobbes, as pessoas se abdicam em torno do soberano e, o Rousseau, as pessoas abdicam de suas vontades para que a sociedade não caia em caos. Bom, pessoal, uma vez que a gente já viu a biografia e a história de pensamento de maneira bem resumida e sucinta de cada um deles, vamos ver agora os detalhes. O que a questão está mostrando, porém de maneira meio camuflada, meio oculta. Para início, então, vejamos o texto 1. Olha, nós temos duas coisinhas destacadas no texto 1, que é a palavrinha guerra e o trecho que todo homem é inimigo de todo homem. Ora, acabei de falar para vocês, né, que é exatamente o que o Hobbes pensa, que o estado de natureza humana é de guerra permanente e que todo homem é inimigo de todo homem. Já no texto 2, nós temos o Rousseau já mandando a real, mandando a letra. Logo no início, não é nem assim no meio da citação, é logo no início ele já diz: não vamos concluir com Hobbes, ou seja, ele já está mostrando total discordância com Hobbes. E não vai concluir o quê? Que o estado de natureza humana, olha em evidência aí, o estado de natureza humana é má. Bom, sem mais delongas, vamos direto para a chamada. Leio para vocês aqui rapidíssimo. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Olha só, é a desigualdade entre os homens se dá em razão de uma, segundo a divergência entre os autores. Alternativa A. Predisposição ao conhecimento. Olha, pessoal, se nós tivéssemos aqui Aristóteles e Platão, né, texto 1 sendo Platão, texto 2 sendo Aristóteles, tudo
bem, eu acho que a letra A seria muito bem-vinda. Mas nós não estamos falando de nenhum nem outro. Nós estamos falando de Hobbes e Rousseau. Portanto, letra A gente risca. Letra B, submissão ao transcendente. Aqui, em maneira alguma, nos trechos mostrados para a gente, não há sequer uma menção a mitos, a deuses, ao cristianismo ou outra religião e divindade qualquer. Não há uma transcendência. Eles estão falando do ser humano, entre aspas, nu e cru. Portanto, letra B a gente risca também. Alternativa, letra C. Tradição epistemológica. Veja, pessoal, nós não estamos trabalhando epistemologia aqui, nós não estamos falando o conhecimento do conhecimento, né? O que é a ciência, a investigação, natureza humana, em virtude do conhecimento, com vistas ao conhecimento. De maneira nenhuma. Portanto, a letra C também está errada. Risquemos a letra C. Sobrou aí 50-50, 50-50. Condição original na D e vocação política. Olha, nós vimos aqui e falei bastante sobre a natureza, a origem, a condição original do ser humano. Me parece que nós temos uma vencedora aqui, a letra D. Porém, não vimos a letra E e veremos agora. Vamos lá, uma lupa de exame em cima da letra E, que diz vocação política. Ora, pessoal, se a gente estivesse lendo Aristóteles aqui, quando Aristóteles diz, todo ser humano, todo homem é um animal político, né? Então nós estamos voltados a viver em sociedade, voltados a viver política. Opa, aí é letra E, sem dúvida alguma. Mas, de novo, não estamos falando de Aristóteles. Estamos falando de Hobbes e Rousseau e de natureza humana. Portanto, risca a letra E, sobrou a letra D, que é a correta. Bom, pessoal, eu deixo aqui meu muito obrigado, agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês até uma próxima. Tchau!